Alô? Bom dia a todos, todos dispostos, 8h30 da manhã de domingo, precisa gostar de filosofia, de pedagogia, etc. Gente, vamos continuar na nossa exposição aqui, no mesmo esquema que ontem, se vocês quiserem interromper para fazer alguma observação, mas quando eu terminar uma parte eu vou abrir para debates e no final a gente vai fazer um debate geral sobre tudo. Daria para passar bastante para frente? Pega agora, para. Aí, não. Na tela de Kardec. Vai mais um. Pronto. Nós fizemos toda essa tradição, aí lemos desde Sócrates e Platão, passando por Comênios, Rousseau, Pestalozzi, e chegamos a Kardec. Agora vamos ver qual é a contribuição específica que Kardec dá a essa história da educação. Aí vocês veem em cima o retrato de Kardec, mocinho, Rivail, né, quando ele escreveu os textos pedagógicos, e embaixo Kardec já na figura conhecida. Então, na verdade, o Rivail, que durante 30 anos foi educador na França, ele era um herdeiro de toda essa pedagogia que nós escrevemos aqui, porque ele tinha sido discípulo de Pestalozzi, tinha tido todas essas influências. Agora, qual é o salto? Qual é a transformação maior, conceitual, que o Espiritismo dá em todas essas visões que nós escrevemos aqui? Então, a primeira delas, o primeiro salto é a seguinte, é incorporar as revelações espirituais dentro da abordagem do conhecimento. Vamos explicar. Vamos retomar um pouquinho. Por exemplo, Sócrates, eu não contei isso ontem, mas é fato conhecido por quem conhece os diálogos de Platão, que Sócrates dizia que ele era inspirado por um daimon, né? Que não era demônio, não. Era um espírito, um gênio, que na época dos gregos daimon era um gênio familiar, e ele dizia que uma voz falava com ele, alertando sobre o que ele não deveria fazer. Então, isso era uma influência espiritual. O Descartes, por exemplo, René Descartes, que foi o pai do racionalismo na época moderna, ele dizia que ele começou toda a filosofia dele a partir de 3 sonhos que ele teve com o Espírito da Verdade. Ou seja, ele se dizia inspirado pelo Espírito da Verdade. Rousseau, aliás, isso que explica em Rousseau uma grande disparidade que houve entre as ideias dele e a vida dele, porque ele não conseguiu na vida dele cumprir todas as ideias que ele tinha, né? Ele dizia o seguinte, ele contava o seguinte episódio, porque vocês sabem que o Rousseau até os 37 anos, ele não tinha escrito nada sobre educação, política, sociedade, nada disso. Ele era músico, por incrível que pareça. Tanto que ele foi chamado pelos enciclopedistas para fazer um verbete da enciclopédia sobre música. Ele fazia concertos, etc. Concertos de música, né? Concertos de reparação. E o que aconteceu com ele um dia? Ele estava indo visitar o Diderot, um outro grande enciclopedista da época, iluminista, que estava preso e estava no caminho lendo o jornal, o Mercure de France, né? E aconteceu que ele viu lá que havia um concurso na universidade, perguntando se, porque era para desenvolver um ensaio filosófico para mandar para a universidade, e perguntava o seguinte, se o desenvolvimento da cultura, da civilização e da arte
tinha trazido felicidade para o ser humano. E ele conta depois para um amigo o seguinte, que nesse momento ele teve algo inexplicável. Porque ele, quando voltou a si, ele estava sentado debaixo de uma árvore, ensopado de lágrimas, né? E ele teve uma visão, ele fala, de tudo o que ele iria tentar escrever depois. Então, naquele momento, ele teve uma espécie de insight, de revelação, de intuição, sei, que ele saiu fora e a partir daí ele diz que ele iria tentar, o resto da vida, tentar traduzir aquilo que ele tinha visto naquele minuto. Então, na verdade, isso é uma revelação, é uma intuição, é um ato mediúnico, né? Da pessoa ter uma apreensão extrasensorial. E aí ele tentou, de fato, traduzir tudo isso nos seus livros. E por isso que ele não conseguia ainda cumprir tudo que ele queria. Ele teve a visão acima dele, né? Mas ainda ele não estava ao alcance na atitude moral com essa visão. Vocês sabem que o Rousseau teve uma vida bem problemática, abandonou 5 filhos, etc. Embora ele tenha revolucionado a educação, mas pessoalmente ele teve uma vida bem complicada. Se arrependeu muito do que fez ainda em vida, mas enfim, teve uma vida bem atribulada. Mas o que eu estou querendo mostrar com esses 3 exemplos, Sócrates, Descartes e Rousseau? Que a revelação espiritual, ou seja, a interferência da intuição, da percepção extrasensorial, da revelação dos espíritos, sempre esteve presente na história da filosofia e do conhecimento humano. Tanto que até Einstein fala que hoje em dia, até os cientistas reconhecem o papel da intuição na ciência, né? Só que isto nunca foi assumido como algo a ser levado em consideração de fato e ser controlado e analisado. Quer dizer, por exemplo, esse fato do Descartes, do Sócrates, do Rousseau, conta-se como uma anedota, como um fato que não tenha nada a ver com a filosofia do indivíduo, né? Tanto que até os estudiosos de Rousseau, de Platão, nem ignoram essas coisas, nem levam em consideração no seu estudo a respeito da filosofia desses indivíduos. Então, o que acontece? Exatamente a partir do Espiritismo, é aquilo que eu disse ontem, né, sobre o tríplice aspecto, Kardec passa a propor uma forma de conhecimento que usa o método científico, que usa o método filosófico, mas também incorpora a revelação, ou seja, essa revelação no sentido não místico, divino, mas no sentido da mediunidade, da interferência dos espíritos, da intuição, da visão extrasensorial, etc., como forma de conhecer, né? Mas que também deve ser controlada ou, digamos, regulada pela pesquisa científica, pela reflexão filosófica, para também não se perder em desvarios, etc., em misticismo, etc. Então, agora, isso é a primeira vez na história que a revelação espiritual, que a mediunidade, que a percepção extrasensorial passa a fazer parte de uma proposta de conhecimento. Então, isso é uma grande revolução que Kardec faz. Então, trata-se de uma revolução conceitual no modo de conhecer, no conhecimento. Aliás, só um parênteses, eu explico tudo isso, eu me esqueci ontem, eu já queria falar sobre isso para vocês, me esqueci de falar. Toda essa questão está esmiuçada num novo livro meu que vai sair agora, na primeira semana de abril. Quem tiver interesse pode deixar o seu endereço e telefone, que quando sair eu posso mandar por correio para vocês pagam por reembolso postal. Eu não faço pré-venda porque ainda não sei o preço que vai custar. Deve ser entre uns 25 por aí. Para entender Allan Kardec. Esse livro vai tratar exatamente dessas questões e vai abordar Kardec na sua personalidade como educador, no seu aspecto científico, pedagógico, filosófico, religioso. Depois vai abordar essas questões que eu coloquei aqui sobre o movimento espírita brasileiro, etc. Então, é para entender Allan Kardec, da editora La Chatre. Essa não vai ser publicada pela minha editora, vai ser publicada pela editora La Chatre. Quem tiver interesse, já quiser deixar reservado o seu, geralmente a gente faz um preço de lançamento, pode deixar o seu endereço, telefone, e-mail, né? Deixar algum meio de comunicação, né? Não só endereço, ou telefone ou e-mail, para a gente poder falar, ó, quer mesmo, é tantos reais, e aí a gente manda pelo correio, tá? Bom,
voltando aqui, outra coisa, outra evolução conceitual que Kardec propõe é o novo conceito da criança como um ser reencarnado. Herculano Pires dizia, a base, a pedra fundamental da pedagogia espírita é a criança é um ser reencarnado. Então, na verdade, isso muda completamente a nossa abordagem da educação. Por quê? Porque nós passamos a ver o indivíduo não como uma tábula rasa que está começando agora, não como um animalzinho apenas que herda geneticamente, mas como um espírito antigo que traz experiências, conhecimentos, virtudes, defeitos, problemas, e que a gente tem que encarar essa individualidade que, como diria Kardec, aparece sob a roupagem da inocência, né? Mas ela está criança, não é criança. O indivíduo está adolescente, está jovem, está moço, está velho, está criança, mas ele é sempre um espírito eterno, imortal, antigo, transcendente, que traz múltiplas personalidades dentro de si. E isso muda completamente nossa abordagem do ser, não é? Porque primeiro aumenta demais o respeito que a gente tem que ter à individualidade que está diante de nós. Porque nós não estamos, o pai, a mãe, o professor, ou quem quer que seja, formando uma pessoa nova. É sim uma personalidade nova, mas essa pessoa já existe há muito tempo, já tem muitas personalidades ali embutidas. Então, nós podemos exercer a nossa influência, porém, estamos lidando com uma vontade livre, uma vontade que vem de muitos milênios e que pode até ser alguém que é melhor que nós. Isso que é a questão da reencarnação. A gente nunca sabe o espírito reencarnado que está diante de nós, se ele é pior, igual ou melhor do que nós. Porque cada um pode estar num momento evolutivo e não necessariamente aquele que está na função de educador é mais evoluído que o educando. Nem sempre acontece. Mas, então, essa visão muda completamente a nossa abordagem da educação. Por favor, muda para mim. Bom, muito bem, nós chegamos aí na questão, já desenvolvemos raízes histórico-filosóficas da pedagogia espírita. E agora vamos ver por que a pedagogia espírita é um projeto brasileiro. A pedagogia espírita nasceu no Brasil, no Eurípides Barçanufo. Vocês viram uma fotografia de Sacramento, na época de Eurípides, Sacramento, Minas Gerais. Os meninos podem se orgulhar disso, que foi aqui em Minas Gerais que nasceu a pedagogia espírita, em Sacramento. E eu gosto muito de contar o episódio espiritual que fundou a pedagogia espírita. Eu gosto de contar porque isso demonstra que existe uma proteção espiritual, um empenho espiritual bastante grande para que essa pedagogia se desenvolva no Brasil, e até agora os espíritas não cumpriram a sua parte, na sua grande maioria. Então, o que aconteceu? Eurípides Barçanufo, que foi um dos espíritos mais evoluídos, iluminados que já pisou nesse Brasil, né? Porque ele teve uma vida de 38 anos de idade, inteiramente só dedicada ao próximo dia, 24 horas, a saúde, a educação, um espírito altamente elevado. Tanto que até ele viu Jesus no jardim da casa dele, né? Jesus apareceu para ele no jardim da casa dele, quando ele estava sendo perseguido, etc. E o que aconteceu? Quando ele era muito católico, membro da sociedade, tinha sido fundador de uma sociedade São Vicente de Paulo, era vereador da cidade de Sacramento, era amigo de todos os bispos da região e já tinha, junto com outros professores de Sacramento, um colégio chamado Liceu Sacramentano. Esse colégio era um prédio cedido por uma pessoa rica da cidade e ia muito bem, enfim. Acontece que, de repente, o Eurípides leu o livro de Leon Denis e se converteu ao espiritismo. E aí foi um escândalo na cidade, imagina. Vocês, 1907, interior de Minas Gerais, onde o catolicismo predominava, ele virou endemoniado. Todo mundo achou que ele estava possuído pelo demônio, que ele estava louco, né? Enfim, até a família o abandonou. Resultado,
Todos os pais tiraram todas as crianças da escola. Os professores saíram todos. O dono do prédio requisitou o prédio de volta. Ou seja, desfez a escola e ele ficou sozinho. Até a família, no primeiro momento, o abandonou. Porque ele estava louco, ele estava endemoniado, etc. E ele, muito deprimido, ainda assim não queria desistir do seu projeto de educação, porque ele era um educador nato. Então, ele reabriu a escola com uma plaquinha, Liceu Sacramentano, uma salinha que era dele, né? Ele sozinho reabriu lá e começou a esperar as crianças. E nada de nenhuma criança aparecer, porque aquele escândalo total na cidade. Até que um dia ele estava bastante triste, deprimido, orando e tal. Aí ele sentiu um forte impulso de psicografar uma mensagem. Quando ele sentiu o nome do espírito que estava dentro, ele falou: não é possível, agora sim que eu estou ficando louco. Não vou nem ceder. Mas o espírito insistiu. E veio a seguinte mensagem: reabra as portas do colégio com o nome Colégio Allan Kardec. Liceu Sacramentano é o último resquício da vaidade humana. Institua um curso de astronomia e ensina o evangelho do meu filho. E eu cobrirei o colégio com o meu manto protetor. Maria, a serva do Senhor. Eu fico toda arrepiada toda vez que eu conto isso. E aí, de fato, Eurípides reabriu o colégio Allan Kardec, e Maria realmente protegeu o colégio, porque dentro de alguns meses era o colégio mais frequentado da região, com 200 alunos, e foi o primeiro colégio espírita do mundo. Só que o que é um colégio espírita? Aí é que nós vamos entrar, que é uma escola espírita. Até hoje muita gente acha que escola espírita é uma escola como qualquer outra e que tem uma aula de espiritismo por semana. E não é isso. O colégio de Allan Kardec de Eurípides Passanufo foi até hoje, passados mais de 100 anos praticamente, foi o colégio mais original que houve em toda a história da pedagogia espírita no Brasil. Ninguém chegou a ser tão original, tão revolucionário como o colégio de Eurípides Passanufo. Era original na época, diante da escola conservadoríssima que havia então, e é original ainda hoje. Muda para mim. Aí está hoje o prédio do Colégio Allan Kardec, que não é mais colégio, hoje é museu, né? Mas o que havia de diferente nesse colégio? Em primeiro lugar, era um colégio gratuito. Os professores, que era só ele e mais 2 professores, eram voluntários. Então era um colégio popular. Na época, mas ainda demoraria décadas para se instalar no Brasil, o ensino misto, homens e mulheres juntos. Ele já praticava o ensino misto, homens e mulheres juntos. Ele fez uma educação sem prêmios nem castigos. Então, isso era absolutamente original. Aliás, ainda hoje continua, porque nós mudamos os prêmios e castigos, mas continuamos usando prêmios e castigos. Quer dizer, nós não temos mais palmatória, joelho no milho, etc., mas temos a nota, a prova, a expulsão, a advertência, etc. Só que o Rousseau já havia alertado 200 anos, 213, agora 300 anos, mas 200 anos antes de Eurípides, que os prêmios e castigos não formavam seres morais. E vou explicar por quê. Porque quando a gente castiga alguém para obter de alguém uma atitude moral, a pessoa, na próxima vez, vai deixar de agir assim ou assado, ou por medo, ou por hipocrisia. Quer dizer, ou ela vai deixar de agir assim ou assado porque não quer receber outro castigo, então ela está sendo medrosa, covarde, ou na hora que ela puder fazer a coisa fora da visão do castigador, ela vai lá e faz. Então, fazemos um hipócrita. E se nós condicionamos a pessoa a agir de acordo com recompensas, ou seja, faça isso, meu filho, que eu te dou uma bicicleta no final do ano, ou se você se comportar direitinho, eu te levo não sei aonde, né? O que nós estamos ensinando a criança a ser? Interesseira, a agir por cálculo.
né? Então, quer dizer, o ato moral, o ser bom, e mesmo o ato intelectual, o estudar, o gostar de pesquisar, etc., não pode ser condicionado por um medo de um castigo ou por um desejo de recompensa. Tem que ser pelo gostar de ser bom, ou pelo gostar de aprender. Tem que ser um ato puro, e não um ato interesseiro, um ato condicionado pelo medo. Por isso, está perfeitamente de acordo na nossa sociedade, nós fazemos uma escola competitiva com notas, etc., porque depois nós vamos criar pessoas para esse mercado capitalista que querem nota, que querem dinheiro, que agem só por interesse, que competem uns com os outros, ou seja, a sociedade capitalista está perfeitamente de acordo com essa escola competitiva, com nota, recompensa, etc., né? E castigos também. Porque nós temos também sanções sociais, castigos sociais, para quem não se enquadra no sistema. Então, Eurípides Barçanufo, em 1907, 8, ele já fundou uma escola em que não tinha nota, não tinha prova, né? As provas, o que eram? O que eram as provas? Na verdade, eram debates públicos, teatros, que as crianças faziam, que gente da região inteira vinha ver. Então, por exemplo, havia temas a serem debatidos, né, no final do ano, e ele colocava a turma ele gostava de fazer guerra de sexos nesse ponto. A turma dos meninos, a turma das meninas, para debater entre si sobre um grande tema. Isso não tinha nota, não tinha recompensa, era só o prazer do debate, da discussão, do desenvolvimento do raciocínio, mas os debates eram tão bons que vinha gente assistir na escola os debates das crianças. Faziam peças de teatro, etc. E não havia essa coisa de prova, de aprovação, etc., né? Então, era uma escola extremamente original, aplicando exatamente os princípios de Rousseau, Pestalozzi, Comênios, de educação ativa, educação pelo amor, educação pela liberdade, né? Ou seja, uma escola totalmente diferenciada. Outra questão importante. A educação moral não era feita, ou educação, digamos hoje, para a ética, não era feita de forma com prêmios e castigos, com medos e recompensas, interesses, né? Mas como era feita? Aí é que está a grande contribuição prática também de Eurípides Barçanufo, que era, aliás, o que Pestalozzi também preconizava e fazia e aplicava com as suas crianças. A educação moral, ela tem que ser na prática, ou seja, a escola tem que estar inserida na vida. Então, o que acontecia? O Eurípides Barçanufo, ele mesmo era um homem que se dedicava inteiramente ao próximo. E ele convocava ou atribuía às crianças tarefas para ajudá-lo nas suas obras de benfeitoria na sociedade. Então, por exemplo, ele, por incrível que pareça, ele chegou a aviar 1000 receitas por dia para pessoas que pediam consulta para ele do Brasil inteiro, né? E então as crianças ajudavam a rotular os remédios, a despachar no correio. Quando havia um enterro, alguém que morria na cidade, ele ia com todos os alunos juntos ao enterro, fazia uma oração, consolavam as pessoas que tinham ficado. Ele recebia pessoas obsedadas, com distúrbios mentais, para tratar. Ele pedia às crianças e adolescentes que ajudassem a cuidar dessas pessoas, né? E as crianças e adolescentes faziam isso com o máximo prazer, porque quando se convoca uma criança ou um adolescente para participar de uma ação benéfica, eles adoram, eles fazem com a máxima responsabilidade, com o máximo prazer, né? Muito diferente do que você obrigá-los a fazer qualquer coisa. Convide-os para participar, para ter uma responsabilidade, e eles adoram, né? Então, exatamente isso é que fazia Eurípides, educação moral ativa. E por fim, aí a grande questão que nós vamos agora aqui falar um monte de coisa que vai chocar os conservadores, mas enfim, estou falando de Eurípides Barçanufo, não sou eu, e vou citar Kardec também. A mediunidade no cotidiano. Como eu disse ontem, comecei a falar ontem para vocês, que no movimento espírita atual existem os médiums estrelas, né? E não há mais quase possibilidade de os médiuns comuns praticarem a mediunidade, né? Então, o que acontece?
Isso começa desde a infância, da adolescência e da juventude. A pessoa frequenta o centro espírita desde a infância, chegando à mocidade, e é capaz de nunca ter visto um fenômeno mediúnico, de nunca ter participado de uma sessão, de nunca ter visto o espírito se comunicar. E isso é impensável no espiritismo. O que acontece é que no movimento espírita atual existem verdadeiras iniciações para ser médium. Então não é simplesmente estudar ou analisar a mediunidade, mas é todo um processo, é 4 anos de estudo disso, 5 anos de estudo daquilo, não sei o que, até quando o médium senta na mesa para o guia falar, boa noite, irmãos. Quer dizer, aí ele já até perdeu a mediunidade, porque já passou tanto tempo que já não, ou saiu do espiritismo ou perdeu a mediunidade. Então, na verdade, isso não é espiritismo. A mediunidade, segundo o espiritismo, segundo Kardec, é algo natural, é algo que faz parte da vida. Obviamente que, segundo Kardec, a mediunidade tem que ser controlada, estudada, racionalizada. A gente não pode praticar torta direito com interesses materiais, tem que ser praticada com ética, com cuidado, com racionalidade. Mas não é para se tornar algo distante do ser humano que apenas alguns privilegiados podem praticar. Porque é uma coisa espontânea, natural. E aí é o que eu quero lembrar vocês. O Livro dos Espíritos foi recebido por 2 adolescentes, 14 e 16 anos. E eu vou contar um episódio para vocês, que eu sempre conto em todas as palestras, porque eu acho impressionante. Está na Revista Espírita Allan Kardec, portanto não é na minha cabeça, é a ideia de Kardec. Ele conta o seguinte: havia 3 crianças, caso real, que estavam brincando no térreo de uma casa, e a vizinha se aproximou dessas 3 crianças, um tinha 9 anos, outro 5, outro 4, né? E perguntou para o mais velho, meu filho, vocês querem um docinho? E as crianças aceitaram o docinho, e ela perguntou para o mais velho, o que o seu pai faz? E o menino respondeu, meu pai é espírita. E a mulher falou, mas isso não é profissão? Ele falou, claro que não é profissão, mas ele não ganha dinheiro para fazer isso. Aí ela perguntou, mas então o que faz seu pai? A senhora nunca ouviu falar? Ser espírita é comunicar-se com os espíritos. E aí a mulher responde, eu bem que gostaria que o seu pai estivesse aqui, porque eu precisaria conversar com o espírito. O menino falou, mas não precisa meu pai, eu sei fazer. Se a senhora quiser, reuniu-se com os outros coleguinhas, deram-se as mãos, não era hábito naquela época, fizeram uma prece e em volta da mesinha, que era o modo de comunicação, as batidas, né? E comunicou-se o espírito do pai da mulher, dando todas as provas de identificação. Ela perguntou quantos anos que ele tinha morrido, bateu 8 batidas, etc. Enfim, e a senhora ficou extremamente emocionada, tal. Conclui Kardec. Isso não é o cumprimento da profecia, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Este é o resultado da educação espírita. A criança encara a mediunidade com naturalidade, com respeito, com seriedade, né? E aí estamos diante de uma família verdadeiramente espírita. Eu digo quem é esse menino, Gabriel Delany. Ele depois se tornaria um dos grandes escritores e cientistas do espiritismo, esse menino que fez essa sessão. E eu digo sempre, se Gabriel Delany hoje encarnasse no movimento espírita, talvez ele chegasse aos 25 anos de idade sem jamais ter visto uma sessão. E talvez ele deixasse de ser espírita. Porque a base da convicção espírita está justamente na mediunidade. Na comunicação natural, espontânea, sem rituais, sem magia, sem nada, na mediunidade. Então, quanto mais nós cobrimos isso de mistério, de iniciações, de problemas, mais nós estamos nos afastando da ideia de Kardec. E o Eurípides Barçanufo, que era seguidor mesmo de Kardec, ele fazia da mediunidade um uso cotidiano. Por exemplo, ele estava dando aula e todas as crianças sabiam que quando ele virava os olhos, ele tinha entrado em transe. Então, todo mundo já ficava quieto. Ninguém falava nada. Seu Eurípides entrou em transe, né? Aí ele pegava, às vezes depois de 5 minutos, ele voltava, e eram casos interessantíssimos. Por exemplo, depois de 5 minutos ele voltava,
e ele falava para as crianças, eu fui fazer um parto. Daí a pouco chegava alguém a cavalo. Seu Eurípides, pelo amor de Deus, minha mulher está tendo filho, vamos lá para fazer o parto. Ele disse, não, pode ficar tranquilo, eu já fiz o parto, já ser um menino assim, assim, assado. Não é possível, seu Eurípides, eu vim aqui buscar o seu... Não, pode ficar cegado. Voltava lá, já tinha nascido e tal. Uma vez um pai insistiu, porque não acreditou e levou o Eurípides em corpo lá. Quando chegou lá, a mulher falou, ué, seu Eurípides, o senhor voltou por quê? Eu estou aqui bem, está tudo certo. Então, outras vezes, Eurípides se desdobrava e ia para o fronte da Primeira Guerra Mundial, depois voltava e contava para as crianças. De noite, eles faziam, no colégio, que era também centro espírita, reuniões mediúnicas e os alunos podiam participar, ver, assistir às reuniões mediúnicas. Alunos adolescentes de 13, 14, 15 anos vinham ver as reuniões mediúnicas. Tanto que eu convivi era muito amiga do Dr. Tomás Novelino, que foi o discípulo de Eurípides, e ele passou, junto de Eurípides, dos 13 aos 17 anos, né? Que ele falava que eram os anos mais felizes da vida dele. E ele assistiu todas as sessões que Eurípides fazia, contava para mim todas as sessões que havia lá, com 13, 14, 15, 16 anos. Então, isso é espiritismo. A mediunidade natural, fazendo parte do cotidiano, claro, controlada, usada com ética, com razão, etc. Mas sem todo esse mistério que há hoje. Então, isso também faz parte, porque a pedagogia espírita, ela tem que se usar também da percepção extrasensorial. E como que o Eurípides usava a mediunidade na educação? Isso era duro para o aluno. O aluno chegava e ele falava, olha, eu vi você lá no caminho, você matou 3 passarinhos, viu? E aí ele falava, conversava com o menino, falava, isso não está certo, matar os passarinhos, não sei o quê, né? Então, quer dizer, ele usava, inclusive, a percepção mediúnica para saber dos alunos o que quer dizer. Contaram para mim que uma vez todas as crianças estavam brincando no pátio, né? E ele olhou para o Tomás Novelino e falou para um companheiro dele, esse menino, ele vai fazer isso, ele tem uma missão na vida e tal. E ele realmente, o Tomás Novelino, foi um dos grandes continuadores dele, fundou o Educandário Pestalozzi de Franca, enfim, levou adiante muitas das ideias de Eurípides. Então, quer dizer, aí é que está a mediunidade na educação, usando a intuição, a percepção, enfim, para ajudar na educação e, ao mesmo tempo, tornando a mediunidade algo natural, fazendo parte da vida. Chegamos aí a outra grande educadora espírita no Brasil, contemporânea de Eurípides Barçanufo. Por incrível que pareça, Anália Franco morreu da mesma coisa que Eurípides, a gripe espanhola, né? Um morreu em 1918, outro em 19, mas foi durante aquele período terrível da gripe espanhola que matou milhões no mundo. E Eurípides, inclusive, morreu justamente por conta de cuidar de tantos os doentes da gripe espanhola. Anália Franco teve uma vida belíssima. Ela começou a sua carreira já fazendo, isso é importantíssimo a gente notar, que Eurípides, Anália, Herculano, outros que a gente vai citar aqui, eram vanguardistas no seu tempo. Estavam contrários aos conservadores políticos, sociais, filosóficos da sua época. Só para retomar um pouquinho o Eurípides, o modelo de educação da época, que todo mundo achava maravilhoso, que era do lado de Sacramento, alguns quilômetros de Sacramento, era o Colégio Caraça. Um horror de colégio. O Tristão de Ataíde, o Alceu Moroso Lima, até o final da vida citou o Caraça como se fosse o colégio que era realmente o colégio de elite do Brasil, mas era um colégio pavoroso, católico, né, dirigido por padres, em que as crianças eram oprimidas. Olha, só para vocês terem uma ideia, bom, além de todos os castigos, palmatória, cela isolada, enfim, tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar, é uma prisão, né? Ainda os alunos não podiam nem conversar, mais de 2 alunos no pátio não podiam conversar, porque era considerado já formação de motim. Olha só, que coisa louca.
Quer dizer, então era um negócio ali, um colégio só de meninos, né, para formar elite governante do país. Então, ao contrário, o colégio de Eurípides era o oposto disso, né? Quer dizer, aqui o Brasil era extremamente conservador, católico, a educação repressiva, autoritária, só para homens, as mulheres não participavam, enfim. E o Eurípides já tinha uma proposta. E assim a Anália também foi totalmente revolucionária na sua época. Já começou pelo seguinte, que quando houve a lei do ventre livre, né, antes da abolição da escravatura, aconteceu já um problema social gravíssimo, porque simplesmente os fazendeiros botavam as crianças para fora das fazendas, crianças negras, para fora da fazenda, para deixar abandonado. Já que eles não iam ser escravos mesmo, então por que eles iam cuidar? Né? E deixavam, enjeitavam, botavam na rua as crianças. Tiravam das mães, né, que eles já faziam isso antes, né, mas tiravam das mães e botavam na rua. A Anália Franco começou fazendo o seguinte, recolhendo essas crianças que tinham sido enjeitadas, negras, nas ruas, e fundando uma creche, um orfanato para as crianças negras e dando escola para essas crianças. Então ela já começou um projeto antirracista, né? Depois ela teve uma atuação no movimento feminista. Por quê? A mulher, ela não era escolarizada no Brasil, demorou muito tempo para a mulher. Olha, só na década de 30 e 40, o governo de Getúlio Vargas ainda era contra a educação feminina, só para vocês terem uma ideia. Então, a mulher não era escolarizada. Outra coisa, se a mulher, por acaso, se tornasse mãe solteira, acabou. A criança não tinha para onde ir, a mãe tinha que virar prostituta, porque era a única coisa que se podia, era rejeitada socialmente, completamente. Ou se a mulher ficasse viúva, enfim, a mulher não tinha proteção nenhuma, não valia nada, não estudava, não tinha profissão, não tinha nada. Pois exatamente a Anália Franco faz todo um trabalho de recuperação social, profissional, econômica, pedagógica das mulheres. Ela funda 100 instituições no estado inteiro para cuidar das crianças, né, dos pobres, das operárias, das mães solteiras, das mulheres que não tinham como cuidar das suas crianças, mas ao mesmo tempo cuidava das mães, profissionalizando, defendendo a ideia de que a mulher tinha que trabalhar, se sustentar, ter uma vida digna, que era muito mais digno se sustentar uma profissão do que virar prostituta, né? Porque era o único caminho para uma mulher, porque só tinha a mãe de família e a prostituta, não tinha outra coisa. A mulher que não trabalhava sustentada pelo marido e a mulher que trabalhava sustentada pelos homens na prostituição. Quer dizer, a mulher só podia ser sustentada, não podia ter a sua dignidade de trabalhar. Pois isso, a Anália Franco foi uma das primeiras mulheres no Brasil que fez isso. E eu estudei bastante a época, vi jornais feministas da época, etc., e ninguém era tão adiantado quanto a Anália Franco. Então, eu acho muito interessante que ela encarava, inclusive em vários artigos, que a transformação social do mundo teria que vir pela educação, que é uma ideia que está em Pestalozzi, Rousseau e está no Espiritismo. Outra coisa muito interessante e inovadora também para a época é que ela promovia nas escolas dela um diálogo ecumênico e interracial. Quer dizer, no Brasil, até hoje existe discriminação racial. Até hoje. Que quer-se dizer que não tem, mas há. Né? Agora, naquela época, imagine. Eu li vários artigos recentemente da época, mas era uma coisa assim absurda. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, todo o sistema de imigração que houve, de trazer os italianos, os japoneses, etc., no final do século XIX, começo do século XX, na verdade fez parte de um grande projeto racista. Porque a ideia era melhorar a raça brasileira, que tinha muito negro e muito descendente índio. Olha só o racismo. Então, quer dizer, a ideia era tão racista, mas tão arraigada, e então as escolas não tinham crianças negras. Né? Quer dizer, e aí o que acontece? A Anália Franco faz escolas em que ela aceitava todas as raças, todas as religiões, respeitando todas as pessoas. E, mais do que isso, ela promovia um ensino interreligioso, ou seja,
Tinha muçulmano, tinha cristão, tinha protestante, tinha espírita, tinha ateu, mas ela não ensinava ou o espiritismo ou o catolicismo. Ela ensinava aquilo que era comum a todas as religiões, respeitando cada uma a sua religião. Existem testemunhos da época de pessoas não espíritas falando sobre isso. Então, uma pessoa também extremamente adiantada. E ela propôs exatamente um feminismo espírita, que o espiritismo é uma das doutrinas que mais valorizam a mulher. Por quê? Já começa pelo fato que a gente pode reencarnar homem e mulher, né? Então, quer dizer, não existe, o espírito não tem sexo. Né? Então, essa é uma verdadeira, uma coisa totalmente sem sentido, achar que a mulher seja inferior, já que a mulher amanhã pode ser o homem pode ser a mulher. Né? Fala. Ela é paulista? Ela era nascida no Rio, mas fez toda a atuação dela em São Paulo. Vamos passar agora para o Dr. Tomás Novelino. Dr. Tomás Novelino, essa figura simpaticíssima, ele justamente teve a sorte, ou a felicidade, de ser discípulo dos dois. Ele era órfão de pai e mãe, e ele foi colocado numa instituição da Anália Franco. Então estudou com a Anália Franco. E depois ele foi levado para a escola de Eurípides. Então ele conheceu os dois, né, e herdou de ambos algumas coisas importantes. Esse colégio que vocês estão vendo aí embaixo é o Educandário Pestalozzi de Franca, que ainda existe, mas hoje já perdeu muitas das suas características que tinha na época que o Dr. Tomás Novelino fundou. Esse colégio, durante 50 anos, e mais 2 unidades em Franca, foi sustentado por uma fábrica de sapatos. Então, o que fez o Dr. Tomás Novelino? Aquilo que o Karl Marx chamaria de mais-valia. O que é mais-valia? Você tem a fábrica, você tem a produção, tem o capitalista. Né? Eu pago um pouquinho para o trabalhador, né, para trabalhar para mim, eu sou capitalista, e o resto, o resultado do trabalho, eu não divido o trabalhador, eu embolso. Então, essa seria a mais-valia. Quer dizer, aquilo que está embutido no trabalho, mas que eu não pago o trabalhador não ganha isso. E aí, por isso que a empresa se enriquece, tem um lucro, é baseado nessa exploração do trabalho do operário. O que fez o Dr. Tomás Novelino? Franca é uma cidade de sapatos, o que sempre foi, agora menos, porque a China entrou na concorrência e acabou com a fábrica de calçado, com as fábricas de calçado brasileiras. Mas era uma cidade que tem até hoje ainda, a fábricas de calçado. Os donos de fábrica de calçado, todos eles têm casa com piscina, fazenda, sítio, vão para a Europa todos os anos, etc. Como é o comum dos empresários. Né? Agora, o que o Tomás Novelino fez? Aí é que vem realmente a pedra de toque, que no livro dos Espíritos está escrito: o que caracteriza a virtude? É o desinteresse, respondem os Espíritos. Desinteresse. Então vejam, Tomás Novelino era médico, a sua esposa, a Aparecida Novelino, era professora primária. Eles fundaram uma escola, no Educandário Pestalozzi, e fundaram uma fábrica de sapatos. Só que todo o lucro, toda a mais-valia da fábrica de sapatos ia para as escolas. Né? Eles fizeram a vida inteira uma vida simples, ele vivendo dos seus proventos de médico e ela vivendo com o seu salário de professora. Portanto, eu conheci durante anos a casa em que eles moravam, uma casa simplíssima no centro de Franca, tem até hoje a casa lá. Enfim, nunca se beneficiaram, porque eles criaram uma fundação em que todo o lucro da fábrica de sapatos ia para sustentar, e dava para sustentar 3 escolas. Com 3.000 crianças, chegou a ter 3.000 crianças, em regime integral de lá na escola, de manhã até noite. E não é só. Eles tinham uma fazenda e toda a produção da fazenda, leite, verduras, etc., era para alimentar as crianças. Né? E tudo isso era usado com função social. Então, o que o Novelino aqui herdou dos antepassados dele? A ideia de que a educação é que tem que transformar, então é preciso dar educação gratuita para o povo. Né? E de algum lugar tem que se tirar esse dinheiro, e ele
arranjou essa maneira de conseguir um dinheiro para sustentar, mas essa educação tem que ser de qualidade. O Dr. Tomás Novelino era criticado em Franca, conheci várias pessoas que criticavam, pelo seguinte, achavam assim, eu não sei, ele não deveria dar uma escola assim tão boa para essas crianças que vivem na favela, depois elas vão se acostumar com essas coisas boas e elas vão chegar em casa e não tem. Olha só a mentalidade da elite brasileira, né? Quer dizer, ou seja, ótimo que se acostume, porque depois elas vão procurar o melhor, primeiro ponto. E segundo ponto, não é melhor que uma criança durante um dia inteiro tenha uma alimentação boa, tenha um tratamento bom, do que não ter, do que ficar sem comer durante o dia? Quer dizer, além de uma educação boa, etc. Então, e ele fazia tudo da melhor qualidade, era o melhor leite, era a melhor produção, não é porque é pobre que vão fazer de qualquer jeito, não, era o melhor. A escola ele construía, fazia os canteiros de rosas, lugares bonitos, todos pintados, com estilo colonial, ele fazia tudo da melhor qualidade. Coisa que também não é comum no movimento espírita. Construir um barracãozinho, se é para pobre, então, nossa senhora, qualquer coisa tá bom, não é? Então, ele fazia tudo da melhor qualidade, não para ele, em benefício social. A casa dele era simples, mas as escolas eram maravilhosas. Tanto que está lá o Educandário Pestalozzi, é o colégio mais bonito de Franca. Hoje em dia, infelizmente, é um colégio particular. Hoje, das 3.000 crianças que eram sustentadas, hoje só há 250 crianças que têm essas bolsas, né? Porque a fábrica de calçados foi à falência e ainda em vida o doutor Tomás Novelino teve que ver a derrocada das suas escolas. Mas, só para vocês terem no congresso de educação espírita que nós vamos fazer em junho, as crianças do Lar Escola Pestalozzi vão cantar no congresso, como homenagem ao Dr. Tomás Novelino. Aqui, essa outra grande figura, o único dos grandes pioneiros da educação espírita do Brasil que está vivo e vai estar presente no Congresso Espírita de Pedagogia Espírita. É o professor Ney Lobo. Conversei com ele essa semana pelo telefone. Ele teve uma experiência prática fantástica, Ney Lobo. Na década de 60, ele assumiu a direção da escola do Instituto Lins de Vasconcelos, em Curitiba, no Paraná. A primeira coisa que ele fez na escola, eu conto para vocês qual foi. Ele pegou todas as carteiras da escola e doou. Ele não queria aquela coisa, carteira, todo mundo sentado em carteira. E ele remodelou toda a escola do ponto de vista físico, porque a mudança da pedagogia começa na mudança física da escola. Tirar a carteira, a lousa, todo mundo sentado, calado, o professor na frente. Então, para as salas mais adiantadas, do que se chamava antigamente de ginásio, né, de 5ª e 8ª série, de ensino médio, ele colocou mesas móveis que davam para formar grupos, que dava para modificar equipes de maneira democrática, que dava para formar círculos, enfim, né, para modificar a sala de acordo com os trabalhos propostos. E o que ele fez de mais interessante em termos físicos da escola foi a construção, que até hoje está lá em Curitiba, da cidade Mirim. Ele construiu uma cidade para as crianças de 1ª a 4ª série, com farol, ruas, banco, mini prefeitura, um templo ecumênico de oração, lojas, mercado, enfim, tudo como funcionamento de uma cidade. E existe o prefeito da cidade, que até hoje toma posse, né, da cidade Mirim, que é um menino, né, e o prefeito de Curitiba vai sempre fazer parte da posse do prefeito da cidade Mirim. E então, com isso, as crianças exercitam a cidadania, exercitam a prática, enfim, a economia, a prática social, tudo na vivência do cotidiano. Ou seja, mais uma vez, educação ativa, educação moral ativa, né, na prática, como queria Eurípides, e de maneira lúdica, porque a cidade é uma gracinha, né? E agora, por incrível que pareça, para vocês verem que coisa terrível que é o movimento institucional espírita,
Essa escola, Instituto Luiz Vasconcelos, ela sempre foi mantida pela Federação Espírita do Paraná. E acontece que durante esse período que o Ney Lobo ficou alguns anos na testa da escola, ele fez toda uma reformulação pedagógica, aplicou uma série de metodologias diferentes, foi um sucesso, mas depois ele saiu. Depois que ele saiu, quer dizer, aquelas revoluções pedagógicas que ele tinha feito decaíram, mas a cidade Mirim continuou sempre existindo e sendo usada, né? Até que, alguns anos atrás, foi em 96, 97 por aí, 97, havia a intenção de um dos presidentes da Federação Espírita do Paraná de retomar a escola como uma prática pedagógica espírita. Então o Ney Lobo foi chamado, eu fui chamada para a gente fazer seminários com os professores, etc., para realmente aplicar uma pedagogia espírita. Só que nesse meio tempo subiu outra diretoria da FEP, né, da Federação Espírita do Paraná. E o que aconteceu, não só tiraram a pedagogia espírita, como arrendaram a escola para um grupo particular, explorador, especulativo, lucrativo, e tiraram toda a diretoria que era espírita, etc. Então, e o Ney Lobo, já velhinho, teve que ver isso acontecer, né, com grande desgosto. Então, a cidade Mirim hoje ainda existe, mas está na mão de gente de escola particular. Então, vocês veem, não sei se está funcionando ou não agora, mas vocês veem, aí falaram, a federação falou, educação não é, escola não é coisa para a federação ter. Só para vocês verem como as federações são sensíveis ao problema da educação espírita. Bom, o que nós podemos aqui ressaltar na pedagogia proposta por Ney Lobo? A teoria da prática, quer dizer, ele criou todos aqueles livros dele, que talvez vocês conheçam, Filosofias da Espírita da Educação, e outros que eles têm escrito, são a partir de uma prática que ele teve, não é só uma teoria, ele realmente experimentou, né? Segundo, a questão do princípio da atividade, que mais uma vez, em Rousseau, Pestalozzi, Comênios, Eurípides, todos eles recomendam que a educação tem que ser ativa. Cooperação e autossuperação, em vez de competição, né? Ou seja, promover a cooperação entre os alunos para os trabalhos em equipe e não a competição. A autossuperação e não a comparação, ou seja, eu tirei 10, ele tirou 9, não. Eu fiz tal coisa, eu podia ter feito tanto, agora uma vez vou fazer mais. Então, uma autoanálise, uma autoavaliação para um progresso individual e não comparação de um com o outro, né? Avaliação pessoal e contínua da própria educando. E, por fim, reparação e não punição. Ele propõe um sistema de educação que não use nunca a punição do educador, mas que haja uma conversa, uma coisa e uma proposta voluntária de reparação do educando se houve algum dano, né? Se houve algum erro, algum dano, algum problema, algum prejuízo causado por alguma ação do educando. Outro grande educador, Pedro de Camargo, Vinícius. Pedro de Camargo, ele foi um dos fundadores do Instituto Espírita de Educação, junto com Herculano Pires e outros, né, que está lá hoje, que também aconteceu um episódio triste alguns anos atrás, ainda existia a escola Hilário Ribego, que era mantida pelo Instituto de Educação, que não aplicava também uma pedagogia espírita, uma escolinha como outra qualquer, porque tem muita escola que se diz espírita, mas não aplica nenhuma pedagogia diferenciada. Mas seja como for, também me chamaram lá para fazer uma proposta, a gente ia fazer uma proposta de realmente aplicar uma pedagogia, só que entrou uma diretoria, teve uma concorrência entre duas chapas. Uma chapa que era para realmente aplicar a educação espírita, e outra chapa cuja proposta era fechar a escola. Ganhou a chapa que era para fechar a escola. A escola foi fechada, né? Então, enfim. Agora, uma coisa interessante é que aquele conceito que nós vimos desde Sócrates e Platão, Comênios, Rousseau, Pestalozzi, está muito presente nas obras do Vinícius. Quando ele fala, aqui está errado uma palavra, educar é extrair do interior e não assimilar do exterior, né? Então, é o processo maiêutico. Ele prega uma educação também não autoritária, amorosa, e
dá uma ênfase no papel pedagógico do cristianismo e do espiritismo. Para ver se eu termino os educadores. Aí chegamos no meu mestre, Herculano Pires, com quem eu convivi desde criança, e que foi a pessoa que me influenciou, tanto nas ideias espíritas, quanto na própria ideia da pedagogia espírita. Herculano era essa figura simpática, doce, simples, embora fosse de uma cultura extraordinária, era o típico homem do interior, né? Gostava de contar causos, gostava de rir, gostava de um bom papo, era uma pessoa muito acessível, eu convivi com ele desde criança e tinha muito idealismo na área da educação. Na década de 70, ele lançou uma revista, Educação Espírita, que pela falta de ressonância do movimento espírita em relação à ideia, teve que ser fechada depois de 6 números. Hoje eu vejo a situação bem diferente, já vejo muito maior sensibilidade e interesse por parte dos espíritas em relação à educação do que havia nesse tempo, 30 anos atrás, do Herculano Pires. Então isso eu acho que houve um progresso. E ele fala essa ideia que ele tinha da interexistência, né? Ele dizia que nós somos seres interexistentes. O que significa isso? Que vivemos, existimos em 2 dimensões, aqui e na dimensão espiritual. Nós não somos só aqui e agora, nós não estamos só aqui e agora, nós interestamos, interexistimos, né? Então ele diz o seguinte: a criança é o ser que se projetou na existência, disparado como um projétil, que deve transpassá-lo do começo ao fim, furando a barreira da morte, para atingir a transcendência. Então o objetivo da nossa encarnação é a transcendência, não é apenas o aqui e agora. E a grande contribuição do Herculano, além das ideias pedagógicas, é encarar o espiritismo como uma proposta de transformação social, que também a Maga encarava assim, Vinícius, etc. O espiritismo não é só para promover a salvação do indivíduo, que aliás não promove a salvação, deve promover a autoeducação do indivíduo, mas deve promover a transformação da sociedade. E então nós temos que ser pessoas engajadas em mudar a sociedade. Por isso ele dizia: transformar o mundo pela transformação do homem e transformar o homem pela transformação do mundo, eis a dialética do reino de Deus, do reino dos céus. Ô Dora, antes de passar a próxima transparência, eu só queria registrar aqui e agradecer o Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida, de Boston, nos Estados Unidos, está acompanhando o nosso seminário. Que bom. Para um pouquinho agora, pode parar, pode tirar aí, porque aí então nós vamos... Tem intervalo agora às 10 horas, né? É melhor eu vou começar de outra. Tudo bem. Mas eu vou começar outro tema depois do intervalo. O pessoal lá dos Estados Unidos, não sei se está chateado comigo, porque eu recebi um convite para ir lá e tinha já aceito, mas depois desisti de ir em protesto à política do Bush, né? Então... eu escrevi para ele dizendo que eu não iria, porque eu não iria me submeter àquele tratamento que os brasileiros estavam recebendo no aeroporto. Aí me disseram assim: mas você tem a cidadania italiana, você não precisa passar por isso. De fato eu tenho, então não precisava nem entrar para o passaporte brasileiro. Mas se os meus contemporâneos estão passando por isso, eu não ia me prevalecer de um privilégio e deixar os brasileiros lá passando por toda essa humilhação que estão passando. Então não vou aos Estados Unidos, enquanto não mudar essa política. Bom, gente, agora na próxima, depois do intervalo, nós vamos, mas alguns deles me escreveram que compreendiam e apoiavam a minha decisão. Com certeza muitos são brasileiros que lá residem, né? Não, são, a maioria são. Os que me convidaram são brasileiros, que lá residem e iam promover um seminário entre várias cidades sobre pedagogia espírita. Eu lamentei, porque eu queria levar essa ideia para lá, mas infelizmente eu não posso ceder alguns princípios aí, eu não vou compactuar com o governo desse. Gente, até aqui nós expusemos, depois do intervalo, eu vou agora então
realmente falar dos princípios da pedagogia espírita, da escola espírita, de como deve funcionar, o que deve ser aplicado. E aí pode ser na escola, no centro, em casa, na evangelização, enfim, em todos os processos de educação. Os amigos de Boston estão dizendo que entendem a sua postura, concordam contigo e estão dizendo que, graças a Deus, existe internet, eles não precisam se privar. Eles acompanhar desse Então tá bom. A internet é a grande salvação da liberdade no mundo contemporâneo, né? Quer dizer, isso eu acho fantástico. Apesar de nós vivermos num mundo que todo mundo acha que tem liberdade, mas não tem, porque a mídia ela não faz uma doutrinação, não existe uma imprensa livre, né? Mas a internet é o local onde nós somos livres para ver e dizer o que pensamos, né? Então, pelo menos, existe esse espaço de liberdade. O nosso intervalo será de 20 minutos, Dora. Nós pedimos pessoas para não se atrasarem, porque nós temos o problema do seu voo de retorno. Hoje o seminário não pode extrapolar o horário de encerramento. Tá. E para a gente continuar aproveitando, bebendo nessas informações que você está trazendo para nós, nós pedimos... A gente vai deixar só um abraço. A vida em particular nós vamos deixar para depois. Obrigado. Olha, antes só queria fazer um comercialzinho. Eu estou tomando essa Guaraná que como é que é? Pão chique. É pão chique? Eu estou achando ótima. Tomem em vez da Coca-Cola. É Divinópolis. É daqui. É daqui. Muito boa. Essa é a minha militância econômica contra o monopólio das grandes instituições. Gente, para terminar rapidinho, agora eu vou acelerar para a gente poder abrir ainda para perguntas antes do final, tá? Agora nós chegamos propriamente a um resumo de tudo isso que nós dissemos aqui, só que agora sistematizado. Então vamos começar por falar dos fundamentos filosóficos da pedagogia espírita. A ideia de que nós somos interexistentes, ou seja, que nós não somos apenas aqui e agora, mas somos o que já fomos no passado, somos espíritos eternos, somos espíritos, temos uma percepção extrasensorial, ou seja, não existimos apenas na matéria, interexistimos. Esse é um conceito fundador da pedagogia espírita. Portanto, quando a gente vai trabalhar qualquer projeto de educação, a gente tem que levar em conta que o outro é um ser imortal, interexistente, e nós também. A criança como um ser reencarnado, aquilo que eu já disse, que revoluciona o conceito de educação. Porque, olha só que coisa interessante, o espírita é reencarnacionista, mas ele não age como reencarnacionista, né? Por exemplo, em relação às crianças, o budismo, vamos lembrar do budismo, os budistas, eles vão procurar a reencarnação do Dalai Lama, etc., porque eles identificam, às vezes, a reencarnação de um espírito, de um grande espírito que já esteve no meio deles. No movimento espírita, a gente nunca olha para uma criança e vê o que ela foi, o que ela pode ser, qual é as suas tendências. Trata todas as crianças de maneira, assim, como se ela estivesse começando agora. Ou seja, de maneira paternalista, né? E sem considerá-la como um ser reencarnado. A vida como processo de evolução, isso está presente também em toda a nossa visão de mundo que permeia a pedagogia espírita. O mundo como cenário de aprendizagem. Acabam-se todas as tragédias, mesmo os crimes e as tragédias mais horríveis que a gente vê na humanidade, tanto individuais quanto coletivas, são aprendizados do homem. Então, mesmo aquilo que nos parece mais chocante, ainda é uma forma de aprendizado. Às vezes, um aprendizado muito doloroso, que não teria necessidade de ser tão doloroso, isso depende do nosso livre-arbítrio, porém, ainda assim um aprendizado. Porque a misericórdia divina é aquela que nos permite errar para aprender. A educação como um processo permanente. Então, a educação não é apenas o período da escola, da família, da criança, da infância, da adolescência. É sempre, porque nós estamos inseridos no processo de educação do nosso espírito nas vidas sucessivas. A própria essência da existência é a educação. O educador como agente de mobilização da vontade do educando. Isso é importante. Qual é o papel
papel afinal do educador? Vamos retomar a lógica daquilo que nós estamos falando desde ontem. Se educar é um processo de dentro para fora, se educar é um processo de autoconstrução, então o que o educador na verdade pode fazer? Ele não vai educar o outro, ele vai ajudar a deflagrar um processo de autoeducação. Ou seja, ele vai influenciar para que o outro queira se autoeducar. Então, o educador, na verdade, é aquele que vai tocar, mobilizar, convidar, chamar a vontade do educando para que o educando queira se educar. Então, qualquer processo de educação, nós estamos lidando com uma vontade livre. Depende do educando querer. O educador pode apenas convidar, exemplificar, ajudar, orientar, aconselhar, amar, se empenhar, só. Não pode obrigar o outro a se educar. Pode mudar de slide para mim, por favor? Dentro desses fundamentos, quais então os princípios da ação da pedagogia espírita? Em primeiro lugar, o amor, como nós já dissemos, porque exatamente o educador, para mobilizar essa vontade de educação, tem que amar o educando em primeiro lugar, tocá-lo através do amor. A liberdade, porque depende da liberdade do educando querer progredir, querer se educar. E ninguém se autoeduca, ninguém progride se não for por vontade própria. Então nós estamos sempre lidando com uma vontade livre na educação. A igualdade com singularidade, isso é importante. Todas as crianças, todos os jovens, todos os adolescentes, todos os adultos, todos os seres humanos são iguais, porque são herdeiros da divindade, porque podem vir a ser deuses, porque são Cristos em potencial, mas todos são diferentes, porque todos têm a sua singularidade, a sua capacidade, a sua especificidade, a sua história, os seus talentos específicos. Então, há uma igualdade essencial, mas há uma diferença entre cada um, que isso que enriquece a criação. A naturalidade, eis um princípio fantástico. Nós temos que ser naturais, simples, espontâneos em tudo. Né? Chega de pompa, de burocracia, de hierarquia, de tantas formalidades que entravam no progresso. A pedagogia toda a escola, ela não se preocupa em educar, ela só se preocupa com burocracia. É o professor preenchendo isso, e diário, e não sei mais o que, plano de aula, plano de aquilo outro, não sei o que, e o diretor assinando papel, e isso e aquilo. E onde fica a pedagogia, o ensino, a relação com o aluno, o entusiasmo, a vida, totalmente banidos da escola. A escola é um corpo morto, burocrático, chato, sem vida, né? Então é preciso recuperar a naturalidade, a vida, a poesia, a música, o entusiasmo dentro da educação. E isso serve para a escola, isso serve para a evangelização, isso serve para qualquer grupo de estudo, para qualquer relação pedagógica dentro da família. Nós temos que ter alegria. Se eu entro num lugar e vejo as crianças cantando, alegres, entusiasmadas, eu vejo que aquilo é uma boa educação. Se eu vejo que está todo mundo triste, chateado, enfastiado e tal, pronto, já está caracterizado que aquilo não é uma boa educação. Porque as crianças têm que ter os olhos brilhantes e não têm que ficar enfadados numa aula chata. Então, vamos fazer, em primeiro lugar, a primeira base de sentimento para se desenvolver a bondade é a alegria. A primeira base da moralidade é o bem-estar. A moralidade não é algo chato e positivo, é algo feliz. Ser feliz é ser bom, ou ser bom é ser feliz, e não adianta separar as coisas. A moral não tem que ser chata, sisuda. E a educação não pode ser essa coisa chata que nós... Jesus era natural. Os grandes espíritos, Francisco de Assis, Buda, eram naturais, falavam com o povo na rua. Não tinha hierarquia, não tinha complicação, não tinha nada. É relação humana direta, olhar olhos nos olhos. Se não houver isso, vocês podem pôr toda a tecnologia, toda a pedagogia mais avançada. Se não houver naturalidade das relações, proximidade, intimidade, amor,
despojamento, alegria, não há educação. Isso vale também no meio espírita, onde nós temos uma série de pessoas que falam, todos pomposos, distantes, pernósticos. Né? Chega disso, são cardeais reencarnados, são pessoas que não deixaram ainda aquela postura padresca. Outro dia eu tive o choque de ver um programa de televisão espírita, infelizmente, um jovem, não vou citar o nome, é um médium aí, uns 20 e poucos anos de idade. Meu Deus do céu, eu falei, mas que isso? O jovem falou, a nossa estimada irmã. Era assim mesmo, ele falava. Mas não sei o quê, e nós estamos aqui, é o nosso, é tudo nosso. Vocês sabem que o nós, quem usava eram os reis? O espírita acha que quando ele fala nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, ele está sendo humilde. Mentira. O nós é majestático. Os reis é que usavam. O rei nunca falava eu faço isso, nós fazemos isso. Ele é mais do que um. Né? Ele representa um todo. Né? Então, deixa disso, seja natural, eu fiz isso, eu acho isso. É você está se pondo, ponha-se você não precisa ter toda essa máscara. Santidade não é isso não. Sabe? A gente tem que ser simples, natural, espontâneo. Não precisa voz mansa, cantada, nada disso. Sejam vocês mesmos. Isso que é moral. Os grandes espíritos são naturais. Então, a ação. A ação é justamente aquilo que nós já enfatizamos aqui. Toda educação tem que ser ativa. Ninguém aprende nada sentado ouvindo falar, mas apenas experimentando, agindo, como disse Pestalozzi, como praticou Eurípides Passanufo, Ney Lobo, etc. E, por fim, a educação integral. Todo o processo educativo tem que desenvolver todas as áreas do conhecimento, todas as potencialidades. Então, vamos dar um exemplo concreto. Vamos tratar de um assunto qualquer. Por exemplo, eu faço um projeto em escola pública que se chama Ética, Filosofia, Religião e Arte. Um projeto interdisciplinar em escola pública. Então, eu trabalho com grandes personagens, modelos de ética, de todas as religiões. Então, por exemplo, Francisco de Assis, católico, Martin Luther King, que é o líder protestante, lutou contra o racismo, Gandhi, o hindu, Bezerra de Menezes, o espírita, e assim por diante. Então, pega-se, por exemplo, um tema, vamos trabalhar o Martin Luther King. A partir disso, você dá um spiritual dos negros americanos que ele cantava, que na época dele tinha, você está trabalhando com música. Você conta a história da escravidão, da colonização inglesa nos Estados Unidos, do processo de escravidão no Brasil, discute a questão da escravidão dos negros na África, nos Estados Unidos, no Brasil, etc. Está fazendo história. Você põe uma poesia sobre Martin Luther King, você mostra um pedaço do discurso do Martin Luther King, está fazendo literatura. Né? Depois, você passa um trecho de um filme, de um documentário. Então você aborda o tema interdisciplinarmente, sob o ponto de vista histórico, literário, musical, político, social, discute, filosofa, e depois induz as crianças ou pede as crianças a produzirem algo, um teatro, um jornal, uma redação, uma poesia, uma pintura sobre Martin Luther King. Então você trabalhou com todas as formas de inteligência, a inteligência emocional, a inteligência estética, plástica, musical, a inteligência literária. Você abordou o tema sobre vários aspectos, ângulos disciplinares e trabalhou os talentos todos. Então aquele que, por exemplo, detesta a ciência, mas gosta de música, ele vai se manifestar e vai encontrar um gancho aí. Outros poderão encontrar em outras situações. Então, é isso que precisa ser feito na escola, em qualquer abordagem pedagógica. Abordar os assuntos sobre vários ângulos, sobre vários aspectos e puxando as diferentes formas de expressão humana, científica, artística, política, social, religiosa, para que as pessoas se encontrem onde mais se encaixam. É isso. Quem falou? Aí você volta aquela pergunta da... Onde é que você está? Ah. Para que saber do texto? Para quê? Bom, então, você vai, se você não...
Você está perguntando o que você acha que é inútil ou você quer que eu só porque você quer que eu responda? Tá. Porque senão eu vou jogar fora todos os livros que eu acabei de escrever, que são sobre todas as religiões, em que a gente escreve sobre todos os modelos. Acontece o seguinte: os grandes espíritos transcendem o seu momento histórico, a sua cultura, para dar uma lição à humanidade. E esses grandes espíritos se reencarnaram em todas as épocas, em todas as culturas, em todas as religiões. E na medida em que a gente conhece esses grandes espíritos que já se encarnaram na Terra, a gente aprende e sabe e se convence de que é possível ser bom, de que é possível lutar contra a injustiça, de que é possível a gente militar por um mundo melhor, né? De que há idealismo e de que houve pessoas que se devotaram a grandes ideais no mundo, né? Então isso é vida, é estímulo, é força para as novas gerações, é inspiração, é orientação. Então não vamos, a escola só trata dos heróis violentos, Napoleão, César, não trata dos heróis da ética, dos heróis da bondade, dos mártires, dos santos, dos grandes fundadores das religiões. Então nós temos que recuperar essas criaturas para nós passarmos a acreditar na possibilidade do bem. Além do que, do ponto de vista espírita, a gente pode explicar o seguinte, que na medida em que nós estudamos as grandes personalidades, os espíritos mais evoluídos, a gente entra em sintonia com eles. Então, elevamos o nosso padrão vibratório, nos colocamos no rumo de seguir os seus passos, os seus exemplos. Então, eu acho essencial para a educação a gente recuperar os modelos da ética. Oi. Espera um pouquinho só. Posso só pedir uma coisa? Deixa eu só encerrar aqui, que falta dois slides, aí eu abro para pergunta, porque senão eu não vou conseguir encerrar. Deixa eu só acabar, fazer o acabamento e já passo para você. Já fica o microfone com ela, assim que eu terminar. Passa o próximo slide, por favor. Então, como seria essa escola espírita que nós estamos propondo? Que não é uma escola sectária. É uma escola livre e afetiva. Livre, o que eu chamo de livre. Sem currículo pré-estabelecido, sem notas, sem provas, sem carteiras. Onde as crianças possam fazer projetos, pesquisas, teatros, música, pesquisa científica, pesquisa na internet, possam fazer projetos de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 semana, sob a orientação de professor, reunindo vários professores, várias áreas, ou seja, uma escola extremamente interessante, estimulante, né? Onde não esteja tudo pré-programado, previsto, que todo mundo tem que aprender a mesma coisa ao mesmo tempo, do mesmo jeito, com o mesmo resultado, mas que haja planos, projetos, metas a serem atingidas em comum acordo com os alunos e com estratégias definidas por todo mundo da escola. Afetiva, que haja muito amor, carinho, abraço, beijo, contato, preocupação, que todos os professores conheçam todas as crianças, que todo mundo se conheça e se conheça profundamente, saiba que aquela criança tem aquela tendência. Olha, aquela criança tem um talento especial para a música, aquele menino tem um raciocínio lógico incrível, aquela menina ali, ela tem uma tendência para a biologia, ela vai ser uma médica, uma bióloga, uma pesquisadora. É isso que o educador tem que identificar. Que talento, qual é a tendência? E já aquele outro menino tem um problema de orgulho feio, ele é muito inteligente, mas é muito orgulhoso, muito prepotente. Vamos ter que trabalhar isso nele. Então, esse tipo de abordagem que o amor dá, né? Que é o interesse pelo outro lado. Não é uma massa informe, são pessoas, são indivíduos que devem ser trabalhados. Atividades éticas. A escola deve viver a ética com propostas, com campanhas, com atividades onde os alunos possam exercitar algum serviço social, alguma atividade na família, na escola, no bairro, em qualquer lugar, que eles exercitem a sua ética, a sua cidadania. Produções estéticas. Tudo na escola deve ser bonito, enquanto tudo na escola atualmente é feio.
só tem concreto, só tem lousa, carteira velha, né? Tudo na escola deve ser bonito, deve ter jardim, deve ter flores, deve ser colorido, deve ser bem pintado, deve ser tudo com arte. E tudo que se faz na escola deve resultar em arte. Então vamos fazer um jornal bonito, vamos fazer um livro bonito, vamos fazer um teatro com figurinos maravilhosos, vamos fazer um musical com músicas, vamos fazer um relatório científico, mas impresso numa impressora maravilhosa, com fotografias da galáxia, etc. Então é isso, beleza é fundamental. Produções intelectuais. Tudo deve ser na escola produzido, nada deve ser apenas assimilado. O que interessa é que as crianças, os adolescentes aprendam a produzir, esteticamente, intelectualmente, moralmente. Abolição de castigos e recompensas, que já falamos aqui. Cultivo da espiritualidade. O que é isso? É lógico, nós estamos falando de uma pedagogia espírita. A pedagogia espírita jamais poderia ser materialista. Ela pretende desenvolver no ser humano o cultivo da sua espiritualidade, mas cada um desenvolverá essa espiritualidade da maneira que achar melhor. Então o ensino religioso dentro da escola espírita vai ser interreligioso. Nós vamos estudar todas as religiões. O hinduísmo, o cristianismo, o espiritismo, o janaísmo, enfim, todas as tradições. E a criança vai poder se identificar com aquilo que ela mais quiser, ou gostar, ou tiver seus ecos reencarnatórios passados. E com todas as religiões nós vamos ter respeito, empatia, compreendendo, como dizia Kardec, que em todas há verdades. E com todas as religiões também nós vamos ter espírito crítico, inclusive com a nossa, porque compreendendo que em todas as religiões há abusos e há imperfeições humanas. Cogestão pedagógica. Participação de todos os sujeitos que estão dentro da escola na organização. Não é eu, diretor, ou MEC, ou quem quer que seja, que determina que todo mundo aqui vai aprender o currículo, a nota, tudo isso. Não, todo mundo participa. Nós vamos decidir juntos o que nós vamos pesquisar, o que nós vamos aprender. Vamos fazer um mês de projeto disso, outro mês de projeto daquilo. O que vocês querem, qual o interesse de vocês. Enfim, todo mundo participando da gestão pedagógica. Uma escola social inserida no seu bairro, na sua cidade, no seu país, no seu mundo. Como? Autogestão administrativa, desculpe, realmente. Autogestão administrativa. Nós precisamos acabar com a relação Estado-funcionário público e acabar com a relação patrão-empregado. Eu não acho que a solução para a escola esteja nem na escola pública e nem na escola particular. A escola pública está sujeita aos interesses políticos e toda a manipulação e ao desinteresse, aliás, menos aos interesses do que ao desinteresse político, né? E a escola particular está submetida ao interesse monetário, lucrativo. Então, eu acho que nós temos que romper com isso e fazer escolas em forma de cooperativas, escolas com autogestão pedagógica, em que não haja relação patrão-empregado, mas que haja participação na administração dos professores, dos pais, até dos alunos. Escola social, inserida no seu bairro, no seu país, na sua cidade, com projetos atendendo a comunidade, que a escola não seja fechada em si mesma, que à noite funcione curso para pais, funcione teatro, funcione atividades para a comunidade no sábado, no domingo, que a escola não seja esse lugar à parte, onde as crianças vão e não tem nada a ver com a vida, que interaja com a sociedade. E finalmente uma escola plugada no mundo, no universo, através da internet, através da comunicação com outros países, com outras culturas, ou seja, uma escola que se projete para esse terceiro milênio, para este novo mundo, para essa nova era. Muito bem. Pedagogia espírita e a cultura brasileira. Porque a pedagogia espírita nasceu no Brasil e nós precisamos agora aplicar e viabilizá-la. Trata-se, na verdade, do resgate da espiritualidade na educação com tolerância e racionalidade. A grande contribuição que a pedagogia espírita deve dar é essa: resgatar a espiritualidade na educação com tolerância, ou seja, com respeito a todas as religiões, e racionalidade, ou seja, procurando também
uma crítica racional em todas as religiões, porque as religiões não se tornem de novo, como ainda não deixaram de ser, instrumentos de dominação. Então, a nossa abordagem da religião tem que ser respeitosa e crítica ao mesmo tempo, de todas as religiões. E, ao mesmo tempo, propormos e lutarmos pelo resgate da espiritualidade da educação. Que escola pública, privada, confessional, e aí nós já dissemos, alternativa à escola cooperativa. Contribuições da pedagogia espírita na construção do Brasil. Então, eu tenho para mim que a grande contribuição que o espiritismo deve dar ao mundo no Brasil é justamente a pedagogia espírita. Então, nós podemos criar uma nova pedagogia que, de fato, favoreça o desabrochar da espiritualidade humana em moldes mais racionais, né, em moldes mais ecumênicos, em moldes universais, como queria Kardec. Pode mudar. Pode ser. E aí, um conterrâneo de vocês, um mineiro, né? Eu terminei a minha tese com essa frase aqui, que eu acho que é fundamental a gente também se orgulhar no Brasil. Eu critiquei bastante, mas eu tenho orgulho. Somos povos novos na luta para nos fazermos a nós mesmos como um gênero humano novo, que nunca existiu antes. Tarefa muito mais difícil e penosa, mas também muito mais bela e desafiante. O Brasil é já a maior das nações neolatinas, pela magnitude populacional, e começa a ser também por sua criatividade artística e cultural. Precisa agora sê-lo no domínio da tecnologia da futura civilização, para se fazer uma potência econômica de progresso autossustentável. Estamos nos construindo na luta para florescer amanhã como uma nova civilização, mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma, mais alegre porque mais sofrida, melhor porque incorpora em si mais humanidades, mais generosa porque aberta à convivência com todas as raças e todas as culturas, e porque assentada na mais bela e luminosa província da terra. Muda para mim que... E podemos acrescentar, mais espiritualizada, porque está aberta ao transcendente e se faz também na fusão das religiões e das crenças, e pode mostrar ao mundo que para civilizar-se não é preciso renegar a alma, ofertando ao terceiro milênio o paradigma do espírito, aplicado pedagogicamente na realização plena do homem. Então, esta é a proposta. Eu acho que a nossa missão histórica está aí. Formarmos uma nova civilização em que possamos resgatar a espiritualidade na universidade, a espiritualidade na ciência, sem perder, trazendo ao mesmo tempo a racionalidade para as religiões e a tolerância e a fraternidade entre todas. E a pedagogia espírita propõe-se a fazer isso. Portanto, fica claro que não é uma pedagogia sectária, não é uma pedagogia de doutrinação do espiritismo, mas uma pedagogia que se abre para o transcendente e que se abre para o diálogo interreligioso, ao mesmo tempo garantindo o espaço do espiritismo como uma alternativa válida que todo mundo tem direito também de conhecer. E agora eu vou abrir para os questionamentos. E eu vou começar apresentando aqui os nossos irmãos que estão conectados aí de diversas partes do mundo. Inclusive, queria mandar um abraço para os nossos irmãos do Japão, dos Estados Unidos e diversos estados do Brasil. E quando a gente faz esse registro, nós estamos querendo frisar o esforço dessas pessoas que estão privadas da presença de tantas pessoas, de tantos luminares do movimento espírita brasileiro da atualidade, e mesmo assim estão lá nessa carência se esforçando para acompanhar. Enquanto que às vezes muitos de nós não nos dignamos de deixar o conforto do nosso lar e andar algumas quadras para beber desses conhecimentos que servem para nós enquanto espíritos imortais. Então, um nosso abraço a todos vocês que estão aí conectados. Eu gostaria de registrar um comentário do Dourado, não vou lê-lo porque passou o momento, e tem outras perguntas interessantes. Mas tem 3 questões que eu gostaria de abordar aqui, Dora.
Primeiro, a questão da prática da evangelização no centro espírita. E duas perguntas, uma do André, de Recife. Ele tem uma preocupação quando o modelo pedagógico, tecnológico, se propõe a formar indivíduos inteligentes, autônomos, criativos, críticos e agressivamente ambiciosos, enfim, vencedores. Não estará esquecendo que o mundo necessita de seres afetuosos, cordiais, tolerantes, condescendentes, enfim, seres humanos. Como mudar isso tudo, pois você é uma gota d'água e o Ney Lobo é outra gota. E os outros são gotas do oceano. A outra questão, também relacionada com essa questão da praxis, vem aqui do Rio de Janeiro, Centro Espírita Eunice Barçanufo. Nossa irmã pergunta assim: as dificuldades que existem na manutenção dos jovens nos grupos de mocidade não estão associadas à forma anacrônica com que os estudos, em sua maioria, são oferecidos na casa espírita, e mais a questão da evangelização? Bom, são três perguntas longas aí, mas unindo evangelização com mocidade, que aí a gente já pode fazer um gancho, depois voltamos a essa segunda, né? Você me lembra a questão da tecnologia aí, da gota do oceano? Eu não sei, será que eu sou tão grande, sou uma gotinha? Mas tudo bem. Acontece o seguinte: todo o processo pedagógico, que eu estava dizendo antes, seja na escola, no centro espírita, na família, ele deve aplicar estes princípios de respeito à individualidade, de interação, de discussão e debate. Então, primeiro ponto, o que se tem que abolir em toda a educação é uma coisa muito chata, defasada, anacrônica e antipedagógica, que são as apostilas, né? Que são receitinhas prontas, pobres, né? Feias em geral, né? Não são nem coloridas, nem artísticas, são muito feias, né? Então, vamos deixar de lado apostilas, vamos deixar as muletas, os apoios, assim, as receitinhas. Vamos fazer projetos de pesquisa com as crianças, com os jovens. Vamos fazer propostas de temas. Então, por exemplo, eu sempre trabalho com crianças pedindo que elas sugiram temas, seja em que área for, né? As crianças têm curiosidade a respeito de tudo. Basta sentar numa sala com 20 crianças. Nós vamos falar sobre o espiritismo. O que vocês gostariam de saber? Vai sair 30 perguntas interessantes que dá para fazer um roteiro de trabalho para o ano inteiro, né? E aí, então, eu queria saber como é que é, o espírito se comunica, o que acontece com a gente depois da morte? E que é esse negócio de reencarnação? Elas vão perguntar, eu sei porque já fiz essa experiência, né? E aí, a partir daí, a gente vai trabalhar outra coisa. Vamos trabalhar no centro espírita também na evangelização dos jovens, vamos estudar também as outras propostas religiosas, comparando, porque a gente só forma convicção a partir da comparação com as outras. Então, tudo bem, reencarnação, vamos estudar a reencarnação. O que é específico na reencarnação no espiritismo? Mas a reencarnação é uma crença antiga que várias religiões têm no mundo. Então vamos ver no hinduísmo, no budismo, entre os celtas, em Pitágoras, em Platão, tem a reencarnação. Mas a diferença é que, por exemplo, no hinduísmo acha-se que o espírito pode reencarnar em corpos animais, no espiritismo não. Então, quer dizer, é uma comparação, não precisamos emitir julgamento de valor, simplesmente mostrar, e aí estudar, e aí a gente forma convicções. Por quê? Porque se a pessoa conhece, ela sabe, se ela optar por ser espírita mesmo, ela vai saber por que ela é espírita, ela não é budista, por que ela é espírita e não é católica, porque ela conhece as outras posições. Mas o que acontece depois da morte? Bom, tudo bem, o católico acha que nós vamos para o céu ou para o inferno, o protestante, ou para o purgatório. O protestante acha que tem um julgamento final, tal, nós vamos ficar dormindo até o dia do julgamento final. Alguns dizem isso, outros. Bom, o espírita não, os espíritos comunicam, etc, etc, etc. E aí vamos mostrando e discutindo, mas e aí essa posição? Então vamos trazer texto, vamos trazer um texto do Lutero, vamos trazer um texto da Bíblia, depois vamos trazer um texto de Kardec, vamos ler, vamos comparar, vamos fazer um teatro, vamos fazer um debate, por exemplo, um representando a posição budista, outro representando a posição espírita, outro representando a posição católica, vamos fazer uma discussão.
Vamos fazer um tribunal, por exemplo, sobre a reencarnação, os prós, os contras, os muito pelo contrário. Né? Isso, não vamos ter medo de discutir, porque da discussão que nasce a convicção. E isso serve a qualquer idade. Aí só convicto pode ter ligação na diabo para viver. Exatamente. Exatamente. A segunda pergunta é a questão da... que fazer, né? Essa angústia, que nós somos uma gotinha, só que aqui, por exemplo, nós temos 300 gotas. Né? Não sei quantas gotas estão ouvindo a gente no Brasil e no mundo. Então, eu acho que nós temos massa crítica suficiente de pessoas, e se a gente considerar os espíritas, os espiritualistas, as pessoas sensíveis às mudanças, há uma massa crítica na humanidade que anseia por modificações, que não aceita este modelo capitalista, agressivo, competitivo que nós estamos vivendo. Então, é preciso acreditar que nós possamos unir esforços e mudar as coisas. Se não há possibilidade disso, então é melhor a gente esquecer, enfim. Mas eu não, exatamente o que eu estou fazendo é porque eu acredito que é possível a gente mudar. Tá. O Suélio de Caetité, na Bahia, pergunta o seguinte: Paulo Freire, um dos mais importantes educadores que passou pelo mundo, desencarnados, na opinião dele, coloca que em um ambiente educacional onde os educandos podem tudo ou não podem quase nada, é muito inconveniente. Como encontrar esse ponto certo que não tolhe a liberdade e ao mesmo tempo não dê toda a liberdade para o desenvolvimento de um processo educacional digno de construir a justiça social no mundo? Acontece que a questão não é não dar toda a liberdade. A questão são as condições da liberdade. A liberdade não tem que ter restrições. Eu não tenho que falar liberdade até aqui, até colar, limite aqui, limite a colar. A liberdade é a liberdade. Ponto. Liberdade para quê? Liberdade para escolher o que estudar, liberdade para desenvolver seus talentos, liberdade para debater, liberdade de expressão, liberdade para se colocar, para se mostrar quem é. Porque se nós podamos a liberdade da criança, a gente nem sequer conhece quem é esse espírito que está conosco. Se ela só age condicionada pela obediência, a gente não sabe quais são as verdadeiras tendências dela. Porque aí vem aquelas surpresas. De repente, adolescente, jovem, o indivíduo faz alguma coisa ou entra numa situação que ele fala: como? Eu não esperava isso. Eu não esperava porque não conhece o outro. Porque não sabe quem é aquele espírito. Por que não sabe? Porque nunca observou. Por que não observou? Porque nunca o outro teve liberdade de se mostrar. A relação foi tão autoritária e opressiva que ele sempre ali disfarçado. Quando vai mostrar, aí já é tarde demais. Então, na verdade, a liberdade é essencial. Aliás, dizia o Herculano Pires uma frase brilhante, que dizia o seguinte: a responsabilidade é uma planta muito delicada, que só nasce no clima da liberdade. Então, a verdade é que não é que nós temos que dosar a liberdade. É que a liberdade ela tem que vir acompanhada de uma série de providências, de ações. Quais são essas ações? É a presença constante, amorosa, observadora, empenhada, ativa do educador. A liberdade não é uma indiferença em relação ao jovem, à criança, ou quem quer que seja. Faça o que você quer, que eu não estou nem aí, contanto que não me aborreça. Isso é indiferença. O educador é aquele que dá liberdade, deixa a liberdade do outro, mas dialoga com essa liberdade, está presente, ama o outro, se empenha, exemplifica, trabalha, estimula, dá inputs, enfim, está ali presente, fortemente presente. Então, a liberdade do outro, ela começa a ser influenciada, mobilizada, inspirada pelo amor do educador. Então, na verdade, não se trata de limitar a liberdade, se trata de condicionar a liberdade a um ambiente amoroso, acolhedor, aconchegante, a um ambiente protegido, a um ambiente de segurança emocional, a um ambiente de exemplificação moral, a um ambiente, enfim, em que o indivíduo se sente estimulado, seguro, amado, feliz. E aí ele usará a liberdade para o bem. A não ser que seja um espírito muito endurecido,
Mas este ambiente, essa influência ainda se fará exercer algum dia que seja. Por favor. Você, de certa forma, já falou mais ou menos o que eu precisava ouvir, mas mesmo assim vou fazer a pergunta. Se nascemos, escolhemos, por exemplo, em que família vamos nascer, e sofremos naquela família que estamos, casamos, criando nosso filho naquele ritmo, né? Então, assim, eu sinto que eu tive que apanhar tanto para aprender a amar, para aprender um pouquinho do amor. E hoje, eu, de certa forma, tento passar isso no meu filho, o amor que ele precisa ter pela minha neta, pela filha dele, né? Precisamos passar por tudo isso se o amor é extraído de dentro. Precisamos nascer numa família dessa forma e ser criados dessa forma, para depois de eu, por exemplo, daí dos 40 anos, aprender passar isso para o meu filho hoje e ele ter dificuldade, ele repreende, ele castiga a menina de 4 anos, de certa forma, e eu não consigo mais ver dessa forma, eu consigo ver o amor. É necessário tudo isso? Ué, se aconteceu, é porque foi, né? Quer dizer... A gente vê isso há 300 anos que estão... O problema é que isso é apenas fruto de uma coisa, da liberdade humana. Né? Quer dizer, aí é que está a pedagogia divina. Né? Isso você pode se indagar do ponto de vista individual, mas você poderia se indagar também, por exemplo, do ponto de vista histórico. Será que é necessário todas essas guerras, toda essa luta, toda essa violência, todo esse autoritarismo, todo esse sofrimento que há no mundo? Não, não é necessário. Somos nós que buscamos isso, nós que fazemos assim. Acontece que a pedagogia divina funciona da seguinte maneira: ela nos dá a liberdade de experimentar tudo que nós queremos, inclusive as coisas mais dolorosas, somos nós que buscamos. Você colocou ontem, né? Eu quero entender, você me ajuda a entender, que o macaquinho nasce sem mãe, ele nasce com a mãe, daí ele fica sem a mãe, ele sofre, ele fica raquítico, ele pode ter toda a alimentação, mas ele fica raquítico. É necessário o educador educando ser educado. Deu isso que eu preciso, eu quero conseguir entender. Porque sofremos até conseguirmos ser educados de certa forma, apanhamos muito, até conseguirmos quase sozinhos. Acontece o seguinte, eu acho que a gente pode encarar toda essa problemática da seguinte maneira: até hoje, nós, como espíritos imortais, não aprendemos ainda a usar a nossa liberdade positivamente. Então, nós desencadeamos uma série de consequências negativas dos nossos atos e vamos enfrentando o sofrimento aqui e acolá por uma consequência da nossa liberdade. Exatamente o que nós estamos procurando é agora fazer uma evolução, ou seja, propor uma forma de evoluir sem tanto sofrimento, sem tanto desgaste, que evolução pelo amor. Porque, como disse Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Então, agora, quer dizer, até agora, tudo que acontece no mundo, na maior parte das vezes, é consequência da nossa liberdade no mal. Né? Agora nós precisamos buscar uma forma de viver em amor, em liberdade amorosa, para nós não termos mais tanto desgaste assim. Agora, evidentemente, que se a gente enfrenta situações difíceis, situações de problema, também não é só uma questão kármica, é também uma forma de aprendizagem. A vida cutuca para a gente despertar. A gente está muito parado no tempo e no espaço, e a vida educa através de situações, problemas, de situações difíceis, que você tem que superar, e aí você desabrocha em virtude de amor. Então, faz parte do processo pedagógico da vida. Dora, bom dia. Meu nome é Ronaldo. Onde é que está? Muito prazer conhecer. Quero já te agradecer de antemão por dividir a sua experiência conosco. E gostaria de fazer uma pergunta. No início era até só uma curiosidade, mas agora, quando eu estou vendo que tem muitas gotinhas que estão interessadas em criar projetos, aí ela passou a ser mais interessante. E quando você contou da vida de Euripides aí, e falou que quando ele ousou a fazer o projeto dele, quando ele teve a revelação, e ele foi contra toda aquela sociedade da época e ficou sozinho, posterior ele teve uma revelação e ele reabriu um colégio e posterior 200 alunos, e era gratuito.
Aí eu gostaria que você elucidasse para nós aí qual foi a mágica que ele fez, sozinho, sem grana, como é que ele conseguiu isso aí, porque é a pergunta das contas aqui, querendo saber o que a gente quer implantar o projeto. Olha, é óbvio que a condição em que Eurípides vivia era uma condição, um mundo, um universo totalmente diferente do nosso, não é? Era um vilarejo Sacramento, não é? Ele, o irmão e uma outra professora que davam as aulas, quer dizer, tinha 3 professores, né? 3 ou 4 professores no máximo. Era uma sala da casa dele, né? que ele mesmo disponibilizava. E ele, na verdade, Eurípides era o seguinte, ele era contador da firma do pai, e todo o salário que ele recebia, ele não comprava nada para ele. Ele simplesmente aplicava nos remédios que ele distribuía e na educação, né? Então ele trabalhava para sustentar os projetos dele, que eram assim, do ponto de vista econômico, né? Era tudo a base de troca, vinha a vizinha trazer uma galinha, enfim, aquela coisa, né? Quer dizer, 1910, né? Então, outras circunstâncias. Agora, o problema é o seguinte, cada comunidade, cada projeto tem que arranjar a sua forma de viabilização econômica. Eu citei aqui que o Dr. Tomás Dovelino teve uma outra forma, né? Ele fez uma fábrica de sapato que aplicou lucro. A Anália Franco, por exemplo, ela trabalhou de uma terceira forma, né? Ela, na verdade, enfrentou muitas dificuldades, e talvez foi a que mais sofreu por falta de recursos nessas experiências que eu estou narrando aqui. Mas ela fundou, por exemplo, ela tinha grupos dos adolescentes de teatro, de banda de música, que percorriam o interior de São Paulo fazendo apresentações, e o dinheiro arrecadado ia para as escolas. Ela recebia doações da maçonaria. Enfim, eu acho que é o seguinte, não há uma fórmula. Cada projeto tem que achar a sua fórmula de sustentação. Em forma de cooperativa, em forma de... Vamos fazer, por exemplo, uma cooperativa, sei lá, de agrícola, ou padaria, ou uma cooperativa educacional, uma cooperativa, qualquer coisa que dê um lucro para aplicar na educação. Vamos fazer uma empresa de não sei o que dê um lucro, ou vamos fazer uma cooperativa de pais, que 50% dos pais pagam a escola, os outros 50% são bolsas para crianças carentes, ou vamos fazer uma cooperativa... Enfim, cada escola, cada projeto tem que achar a sua fórmula adaptada às condições sociais, políticas, econômicas da comunidade que está inserida. Por isso que eu não sou a favor de receitas prontas em nada. Nós discutimos aqui princípios, ideias, mas cada indivíduo, cada grupo, cada comunidade tem que achar o seu caminho. Contanto que seja um caminho ético, de não exploração, um caminho honesto, né, e um caminho autossustentável. É só isso. A pessoa está nos canais abertos, a individualidade sempre... Também. Exatamente. Exatamente. E a intuição também, uma forma de intuição, de percepção das condições e dos caminhos mais próprios para cada projeto. Doutora, Oi. Só para informar os presentes, nós gostaríamos de mandar um abraço para os nossos irmãos de Toronto, do Canadá. Puxa, estou emocionada, tá? Estão conectados de Boston, dos Estados Unidos, de Ottawa, do Japão, da China, da Jamaica, de New York, dos Estados Unidos, de Arlington, do estado da Virgínia, dos Estados Unidos. E do Brasil nós temos de São Paulo, da capital de São Paulo, de Vinhedo, de São Paulo, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de Montes Claros, de Ponte Pasto, de Passos. Do Rio Grande do Sul nós temos de Porto Alegre, de São Leopoldo, lá da minha terra, o Paraná, lá pertinho de Cascavel, onde eu vim. Pessoalmente não me contentei em acompanhar pela internet. Nossos irmãos de Paranavaí, de Pernambuco nós temos gente de Araripina, de Caetité, na Bahia, do Rio de Janeiro, capital, de Recife, do Pernambuco, de Joinville, Santa Catarina, enfim, de Fortaleza, no Ceará, gente aí do Brasil inteiro acompanhando aí, mandando seus comentários, concordando, alguns discordando, mas participando ativamente. Muito bom, fico muito contente. E quais são as discordâncias aí? Vamos já responder.
Tem alguma pergunta, alguma observação aí do pessoal? São mais questões de ponto de vista pessoal, uma concordância, por exemplo, aquela questão, quando você fala da naturalidade, o sujeito coloca que às vezes tem pessoas que são mais ou menos equivocadas, fazem na boa vontade, imitam até a voz de determinados oradores, né? Aquela postura, sem questionar, né? Fica ali, apesar de bem intencionado, o inferno está cheio, mas são pessoas bem intencionadas, mas equivocadas. É uma concordância, por exemplo, do nosso amigo Dourado de São Paulo. Mais perguntas? Nosso irmão de Boston diz o seguinte: se existirem escolas espíritas hoje no Brasil, você poderia citar alguma? Existe alguma escola em atividade, escola espírita? Existem. Acontece o seguinte, existem várias. Eu conheço algumas, não conheço todas, mas um dos objetivos que nós temos nesse congresso, que vamos realizar em junho, 10, 11 e 12 de junho, o primeiro Congresso Brasileiro de Pedagogia Espírita, que eu estou convidando todo mundo a participar, tanto os que estão nos ouvindo por internet, quanto os que estão presentes. Vai ser transmitido por internet também? Vai ser transmitido por rádio, por internet. A Rádio Boa Nova, a Rádio Rio de Janeiro vão transmitir, e também por internet vamos transmitir. Mas quem puder estar presente, será um evento muito importante na Universidade Santa Cecília de Santos. E um dos objetivos do Congresso é justamente nós fazermos um inventário de todas as escolas espíritas que existem no Brasil e as suas respectivas propostas. Tanto que nós estamos lançando esse apelo para que escolas que tenham experiências, projetos que já estejam funcionando ou que pretendam entrar em funcionamento, ou escolas que já houve, mas fecharam, então que possam mandar trabalhos, comunicações, painéis, mostrando a proposta que foi desenvolvida, que está sendo desenvolvida ou que será desenvolvida, para nós fazermos um panorama, um inventário completo e sabermos, termos um diagnóstico de como está a pedagogia espírita no Brasil. Algumas escolas eu conheço, algumas eu estou convidando pessoalmente para participar, por exemplo, a Associação Pró-Educadores Espíritas de Brasília, que já essa é uma associação que tem há 10 anos, e eles agora fundaram a escola que eles construíram durante esses 10 anos. Existe uma escola em Jacareí, Evolução, que faz um trabalho interessante. A Dalgisa Balieiro, em Ribeirão Preto, tem a escola interativa. Enfim, há várias experiências. Em Brasília, no Distrito Federal, em Tabatinga, que é uma cidade satélite, tem o José Miranda, que faz também uma proposta. Então, há várias experiências ocorrendo no Brasil, mas eu não sei de todas, né? O Ney Lobo estima que haja pelo menos 20 escolas espíritas no Brasil. E eu, pelo que eu estou recebendo de informações agora, desde que comecei a divulgar o Congresso, acho que existem mais do que 10, mais do que 20. Então vamos ver o resultado numérico e prático nesse Congresso para ver como é que está a coisa. Mas você não sabe dizer se elas aplicam a pedagogia. Então, isso também é outra coisa que nós vamos precisar observar. O que estão aplicando? Não só números, como a qualidade da pedagogia praticada. Dora, meu nome é Márcia, eu trabalho com a juventude. Eu gostaria de saber, na prática, como falar de química, física, formação da Terra, vida universal, fluido cósmico, etc., utilizando o método de Sócrates, Comênios e Pestalozzi. Porque normalmente a gente diz que esses seriam temas científicos, né? Como fazer a junção da questão da moral religiosa, da filosofia, se é que seria isso também, eu não sei. Mas eu estava dentro de uma sala fazendo um estudo e perguntei aos jovens, para que a gente estuda química? E um deles me respondeu, para passar no vestibular. Como mudar essa concepção, por exemplo, e mostrar que a gente estuda não só para passar no vestibular? Olha, há diversas respostas que eu posso dar para essa questão. Isso dentro do Centro Espírita está falando, né? Bom, em primeiro lugar, vamos colocar internet e computador dentro do Centro Espírita. Primeiro ponto. Vídeo, DVD, todos os recursos possíveis